Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui do Acorda Empreendedor. Vem chegando pessoal, bom dia a todos. Antes de começarmos, botão ali no encaminhar para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar na live. Bom dia Mari, meu amor, sempre presente, Aline, Ananca Macedo, tudo bem Ananca? Grande, meu dentista aqui ó, um abração Joilson. Bora pra cima, hoje o tema é um tema muito legal, gente. A gente vai falar sobre planejamento. Como planejar o nosso negócio para 2025. Estão curiosos? É um tema legal, né? É um tema legal, um tema bacana. A gente vai decorrer aqui algumas técnicas, algumas questões aqui que são importantes para dentro do nosso negócio. Então, assim, antes de começar, pessoal, para a gente poder trazer mais pessoas para a live, manda para 5 pessoas para entrar aqui na live. A pessoa vai chegando aqui, eu começo 8h27 para que a gente possa, esses 3 minutinhos aqui, a gente possa estar recebendo as pessoas para a live, né? Já está fazendo mais de uma semana que a gente está fazendo live todos os dias úteis, né? De segunda a sexta, exceto feriados. Então, você que quer acordar, né? Iniciar o dia com conhecimento, iniciar o dia com um mindset novo, um modelo mental diferente, para desenvolver no seu negócio, o lugar é aqui comigo todos os dias, é o meu compromisso. Bom dia, Lucas, tudo bem? Cliente de longa data aí, muito feliz com o desenvolvimento do Lucas, lá em Santa Maria, Caçapavano. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje o tema é, como eu estou falando aqui, 2025 está chegando rápido, né? 2024 já está passando, terminando, já foi praticamente, ainda temos aí 18 dias para a gente entregar as nossas metas, nossos objetivos ainda, né? Nunca é tarde, né? Tem partidas que a gente ganha aos 48 do segundo tempo, né, pessoal? Não dá para desistir. Enquanto o juiz não apitar o final da partida, o jogo não acabou. Então, a gente tem tempo ainda para 2024, mas a gente já tem que estar pensando em 2025. As pessoas que são bem-sucedidas, elas não ficam reagindo às circunstâncias. Elas tomam, né, planejamento, elas pensam, elas tomam algumas ações antes, né? Elas começam a planejar o futuro antes. Nem sempre o planejamento que a gente faz acaba acontecendo, isso é normal, tem que às vezes ajustar na rota, mas é melhor ter um planejamento do que não ter nada de planejamento, né? E uma vez eu escutei em algumas das imersões que eu já participei, de várias que eu já participei, o instrutor falando lá, né, que qual é o melhor momento de fazer um planejamento, né? As pessoas falam, é no final do ano agora, é no início do ano. O melhor momento de fazer, para quem não tem, é hoje. Não tem outro momento para ser feito, né? Digamos assim. Então a gente precisa ter isso claro, né? Fazer planejamentos para que a gente possa, em cima desse planejamento, verificar o que a gente precisa fazer e fazer a ação certa, né? Fazer a ação certa. Esse ano 2025 a gente tem que ter muito foco naquilo que é importante para nós, porque cada vez mais o mundo vai nos entregar muitas coisas, né? Vai nos desviar a atenção de muitas coisas. Tem muita oferta, tem muita velocidade de informação, enfim, tem muitas técnicas, né? Obviamente de marketing e tudo, e às vezes a gente começa a fazer uma coisa e se desvia de outra coisa. Daqui a pouco a gente começou 10, 15 coisas e não concluiu nenhuma, né? E aquele plano inicial, que era um plano muito bom, a gente acabou deixando para trás, porque a gente não teve constância. Não teve constância por quê? Porque nós não tivemos foco e não dissemos não para muitas coisas. Eu venho falando em outras lives aqui, quem está me assistindo todos os dias, sabe que eu venho falando muito para que a palavra do ano que vem é esse essencialismo, que nada mais é do que dizer não para muitas coisas que vai desfocar do teu foco principal. Mas aí vem cá, como assim foco principal? O foco principal tu tem que ter uma meta, né? Tu tem que ter um planejamento para depois atingir essa meta. Logo já diz, né? Aquele filme da Alice do País das Maravilhas, né? Ela não sabe para onde é que vai, né? O gato diz para ela, né? Se tu não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. E o que acontece na maioria das empresas, dos negócios, das pessoas? Elas não têm um caminho. Elas não sabem onde elas querem chegar. Aí elas ficam só reagindo às circunstâncias da vida, reagindo às coisas, não tem um caminho traçado, aí ela vai para qualquer lado. E aí ela vai ter o quê? O resultado aleatório. E nós não podemos ter resultados aleatórios. É óbvio que vem muitas coisas durante o ano, muitos imprevistos, às vezes a gente tem que readequar a rota, mas se tu tem uma estrada, um caminho,
acontece um imprevisto, no máximo esse imprevisto vai fazer tu parar, faz uma analogia numa estrada. Tu tá de carro, tu sabe onde tu vai chegar. Aconteceu um imprevisto com teu carro deu uma pane. O que vai acontecer? Tu vai ter que parar o carro. Mas depois que tu consertar o carro, tu vai fazer o quê? Tu vai seguir fazendo a tua viagem na rota que tu traçou. Agora, se o carro estragar, tu vai ligar o carro e vai sair para qualquer lado. Não vai ter um objetivo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não vou fazer planejamento que não adianta. É uma crença limitante. É uma crença limitante, porque a pessoa diz assim, vou fazer planejamento, se as coisas mudam, se o mundo é dinâmico, né? É Deus que sabe do nosso futuro, então eu vou botar na mão de Deus e vou ter fé e esperança que Ele vai me guiar para o meu caminho. Ok, Deus, né? Eu não vou nem aqui questionar isso, né? Acredito muito em Deus, mas eu acredito também que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a oportunidade de nós escolhermos o nosso futuro. E a partir da escolha que nós fizemos, com apoio, obviamente, de Deus, né? A gente vai chegar aos caminhos que a gente traçar. Porque Deus, se Deus permitiu você sonhar, Deus permite você realizar. Mas primeiro você tem que sonhar, primeiro você tem que planejar, primeiro você tem que ter na mente aonde você quer chegar. Se você não tiver isso claro e definido, você vai trabalhar muito, vai fazer muitas coisas e vai se sentir perdido, vai se sentir para onde é que eu estou indo, para que lado eu vou, né? Isso não só na questão profissional, na questão de vida pessoal, né? Então, é isso que nós vamos conversar aqui. A gente tem que ter foco, planejamento, né? Acreditar, né, que vai dar certo em primeiro lugar e fazer dar certo. Mário Sérgio Cortella fala que esperança, né? Muitas pessoas confundem esperança com o verbo esperar. Só que esperança, se você pesquisar aí, você vai ver que esperança quer dizer o quê? Esperançar. Esperançar vem do coração. Tu tem que ir em direção. Esperançar é tu fazer acontecer. É tu ter fé, acreditar que vai dar tudo certo e ao mesmo tempo tu fazer acontecer. E muitas pessoas, elas ficam só na esperança do verbo esperar. Eu espero que um dia melhore. Um dia eu espero que a economia melhore. Um dia eu espero que o dólar baixe. Um dia eu espero que os juros vai baixar. Eu vou esperar que o clima melhore. Vou esperar que as pessoas voltem a comprar. E a pessoa fica esperando. E não tem nenhum foco, não tem nenhum objetivo. E acaba passando ano após ano, repetindo padrões, sem ter um foco. Então a mente da gente é muito poderosa. A mente da gente, ela nos leva para caminhos bons e caminhos ruins. Então a qualidade do pensamento, a qualidade daquilo que tu está idealizando vai definir o teu destino. Vai definir o teu destino. Tá bom, pessoal? Estamos aqui na live. Quem está chegando aqui, um bom dia a todos. Eu fiz uma introdução aqui sobre o tema. A gente vai falar hoje sobre como planejar o seu negócio para 2025. Eu estou falando aqui de mentalidade. Quem já vem me assistindo nas lives anteriores está vendo que eu estou falando toda a live sobre isso, porque é isso que vai mudar o jogo da gente. Não é só técnica, ferramenta. Se fosse por isso, entra no Google ali, pesquisa. Não é isso que vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo a gente ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade focada na ação, focada na solução e não focada nos problemas. Tá bom? Aí um abração aí para Juliana, entrando na live aqui. Pessoal da Forte Beer, Alessandro, Márcio, Fernanda, Lucas, Ana Paula, sejam bem-vindos, pessoal. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um roteiro aqui que eu vou tá trazendo para vocês, né? Então, a gente precisa, primeiramente, então, fazer o planejamento de 2025. Uma das áreas que é tão importante, tem várias outras, mas, né, a gente vai falar aqui sobre a área financeira, né? Planejamento financeiro, né? A gente vai trazer aqui, eu vou trazer também aqui uma ferramenta chamada Meta Smart, né? Quem aí trabalha na J Soluções, quem é nossos clientes sabe que eu falo muito sobre a Meta Smart. A gente vai falar aqui que é a visão Smart, né? Que é a grande meta do ano. Em cima dessa grande meta do ano, você vai escalonar isso mês a mês para atingir essa grande meta do ano. E eu faço uma pergunta para quem está assistindo a live aqui. Você tem hoje uma grande meta para o ano que vem? Qual é a grande meta do ano que vem? Não vale dizer viajar. Viajar é sonho. Meta tem que ter a parte do Smart, que depois eu vou trazer aqui na live. Mas assim, ó, se você não tem aí uma grande meta, pega um papel e caneta aí e escreve essa grande meta. Né? Porque
Tudo começa na mente e depois se materializa. Nenhum homem irá onde antes sua mente tenha ido primeiro. Então, primeiro a gente tem que ter isso, ter a meta clara, definida, um objetivo claro. Porque aí, com o objetivo claro, a gente vai conseguir cumprir a palavra essencialismo. Porque eu só posso dizer não para muitas coisas quando eu tenho clareza do que eu quero. Se eu não tenho clareza, eu vou dizer sim para muita coisa e essas coisas muitas vezes parecem ser boas, mas no fundo não são boas. Faz sentido, pessoal? Quem está gostando da live aí, coloca no comentário aí alguma palavra positiva aí para nós. Então, assim, ó, por que planejar é essencial, né? A gente precisa ter, no caso, um planejamento claro, né? Um negócio sem planejamento, ele vai repetir erros, né, do passado. Então, assim, vamos também fazer uma avaliação de 2024, o que deu certo, o que deu errado, né? Você fez algum planejamento no início de 2024? Se você fez, revisita esse planejamento e verifique, né? Verifique se esse planejamento, quantos por cento você atingiu dele. E se você não atingiu totalidade ou nada desse planejamento ou parte, o que levou você a esse resultado? Positivo, negativo ou neutro? Quais foram as ações? Em que momento você desviou do seu objetivo principal? O que levou você a desviar? Anota, né? Traz para a consciência. Porque a partir de a gente trazer para a consciência, a gente consegue definir se eu vou repetir ou não. Se eu deixar no inconsciente, a gente vai repetir padrões, porque o cérebro, no momento que ele aprende algo, pode ser bom ou ruim, mas ele repete padrões. Então, revisitar o passado só nesse sentido. Não no sentido de chicotear, né? Se culpar, se vitimizar. Quem revisita o passado para isso, tá ferrado. Porque vai entrar num ciclo negativo e vai se sentir atolado. Como se remasse e não fosse para frente, andasse e não vai para frente. Por quê? Porque a mente está lá no passado remoendo os erros do passado. Quando a gente revisita os erros, a gente tem que revisitar os erros como aprendiz. Se colocar como aprendiz. Né, tomar consciência, beleza, errei, beleza, o que eu errei? Por que eu errei? Beleza, se eu errei assim, eu tenho chance de fazer um futuro diferente. Beleza, então eu não vou mais cometer esse erro. Como? Fazendo diferente. Vou para esse caminho. Quais as questões que eu vou abrir mão? E aí, gente, o jogo é mental. E o jogo é com nós mesmos. Antes de ser com os outros, antes de ser com a concorrência, é com nós mesmos. Faz sentido, pessoal? Bora lá. Então, assim, a gente planejando, a gente vai conseguir identificar alguns obstáculos, né? E criar soluções antes que aconteçam as coisas. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente vai colocar nas etapas do planejamento algumas ações. E também possíveis problemas que vai acontecer no caminho, né? E quando a gente tem uma tendência a ver os possíveis problemas, a gente consegue já criar um plano de ação. Se caso acontecer isso, eu vou tomar essa decisão, essa atitude, né? Ter reservas de emergência é fundamental, né? Eu sempre falo, até lá no método CORD, consciência financeira da pessoa física, eu sempre brinco que imprevistos são previsíveis. Olha que loucura que o Jordani está falando aqui na live, né? Pode até virar quase um meme, né? Imprevistos são previsíveis, mas eu vou explicar que eu tô certo. Porque assim, ó, a gente não sabe que imprevisto vai acontecer, mas que é previsível nós termos imprevistos, isso é fato. Não tem ninguém aqui nessa live aqui que não tenha tido um imprevisto esse ano, ou nos outros anos da vida, não é verdade? Porque a vida é feita de imprevistos. Então, logo, se a vida é feita de imprevistos, não está no meu controle, eu tenho que criar alguns mecanismos de minimização de impacto. Porque risco a gente não elimina, risco a gente minimiza. Né? Não é verdade? Então, por exemplo, vamos lá, analogia de um carro de novo. Eu estou dirigindo na estrada e tal, e eu tenho uma colisão. Acidente, imprevisto. Pude evitar o acidente? Talvez eu poderia, talvez não. Imprevisto, aconteceu o acidente. Beleza? Só que o meu carro tem airbag. Então, bati, amorteceu o impacto do airbag, sofri menos com o acidente. O airbag evitou o acidente, pessoal?
Não evitou, né? Não evitou. Mas ele minimizou o impacto do acidente. Faz sentido, pessoal? Então a gente precisa ter airbags na vida. Porque evitar imprevistos, acidentes na vida, muitas vezes está fora do nosso controle. Agora, nós termos um carro com airbag, está no nosso controle. Estão entendendo? Então, dentro dos negócios, nós temos que ter airbags. Tanto financeiros, quanto algumas cartas na manga, como você diz, né? Ah, se acontecer tal coisa aqui, eu vou para esse caminho. Porque aí tu já tem uma ação para resolver um possível problema. Se não acontecer o possível problema, show de bola, a gente segue a vida em frente e toca a ficha, como diz o gaúcho. Faz sentido, pessoal? Então, tenha airbags na vida. Tenha uma reserva de emergência, tenha capital de giro, né? Valorize o caixa do seu negócio, não torre todo o seu dinheiro. Você que é empreendedor aqui, trabalha, é autônomo, entenda de uma vez por todas que o dinheiro do seu negócio não é o seu dinheiro. Você tem que ter um salário abaixo do faturamento do seu negócio. Para que você tenha um airbags, para que você tenha capital de giro, uma segurança financeira para imprevistos que vai acontecer na vida, e irá acontecer, porque é previsível tu ter um imprevisto, e todo imprevisto ele precisa de dinheiro para ser resolvido. Eu vou dar um exemplo meu. 2022, 21, meio perdido nas datas por causa da pandemia, eu tive Covid, tive que me internar, não esperei o SUS, não tinha plano de saúde na época, peguei meu carro, fui a Santa Maria direto, cheguei lá, me disseram, ou tu interna ou tu pode falecer. E aqui é particular, tu tem que deixar uma calção de X valor aqui para te poder entrar no hospital. O que eu fiz? Fui lá da minha reserva, coloquei o dinheiro. Se eu não tivesse essa reserva, foi um imprevisto que aconteceu, né? Eu pegar o Covid e ainda ficar tão ruim ao ponto de ter que internar para não perder a minha vida, né? Então veja, cara, a importância disso, não precisa nem dizer muito mais, né? Para a gente entender que a gente precisa ter dinheiro para resolver os imprevistos da vida, né? E tudo precisa de dinheiro, gente. Dinheiro, a gente tem, às vezes, umas crenças que dinheiro é sujo, é isso, é aquilo. Mas o dinheiro, gente, é um meio para que tu possa ter uma vida boa, para que tu possa ajudar as pessoas, para que tu possa viver em abundância, conquistar os teus objetivos. Então, o dinheiro é um meio. Então, a gente precisa também valorizar o dinheiro e colocar o dinheiro dentro do nosso planejamento para 2025, né? Planejar nosso negócio o escopo aí, o recurso principal disso tudo, né? Tem outros recursos, obviamente, mas o dinheiro ele é imprescindível para que a gente possa ter mais tranquilidade para tocar o nosso projeto em frente, né? Porque às vezes o projeto no início não dá muito resultado, né? E aí tu fica naquela, putz, mas eu preciso fazer dinheiro, daqui a pouco tu desiste daquele projeto que a médio prazo daria um retorno, e aí tu volta a estacar zero, e aí tu vai estar sempre correndo e não vai estar atingindo aquilo que tu gostaria, porque tu não tinha o dinheiro para financiar aquele início do seu negócio, né? Ou início desse projeto, ou início de 2025. Beleza? Faz sentido, pessoal? Coloca aqui para mim, faz sentido. Quero dar bom dia a todo mundo aí que está assistindo a live. Um grande abraço, muito obrigado por estar comigo aqui. Né? Volto a dizer que todos os dias às 8h27 da manhã, exceto feriados e final de semana, eu estou aqui. Então, assim, convida mais pessoas para participar da live. Eu acredito que é um conteúdo bacana, um conteúdo de coração que eu estou entregando aqui, por tudo que eu já estudei, que eu já vivenciei no mundo dos negócios. E eu quero compartilhar com vocês, porque conhecimento e afeto, guardou, perdeu. Então, eu tenho muito isso de compartilhar aquilo que eu sei, porque é a maneira que eu tenho de contribuir para um mundo melhor. Beleza? Então, assim, passos para a gente planejar o 2025, pessoal. Então, assim, a primeira coisa, faça um balanço em 2024. O que funcionou, o que não funcionou. Revise os números. Vamos lá, venda, lucro, gasto, produtividade, né? Quantidade de clientes, quantos clientes cancelaram, quantos clientes novos, né? Qual foi a retenção desses clientes, né? Revisite esses números, né? Converse com a tua equipe, se tu tem equipe, né? Quais foram os maiores desafios e aprendizados que as pessoas tiveram nesse ano 2024, né? Reflita também, pega aí quem é gaúcho, né? Isso aqui, ó, chimarrão, tem um poder incrível da gente tomar o chimarrão, sentar, planejar. Eu consigo trazer muitas coisas para a mente tomando meu chimarrão, é quase uma meditação, assim. Então, reserve um momento para te refletir sobre a sua vida, sobre o seu negócio,
Reserve um momento para ti, sabe? Acho que é importante, assim. E sempre incentive as pessoas na tua volta a ter esses momentos de introspecção, esse momento de meditação, de revisitar o passado, mas sem julgamento, como eu disse anteriormente aqui. Não faz isso contigo, não vai para o passado para se criticar. Vai para o passado para agradecer, para ver as oportunidades que tu pode de fazer um futuro melhor, revisitando o teu passado. As coisas que deram certo e as coisas que deram errado. Defina metas claras para 2025, pessoal. Aqui, então, agora eu vou explicar para vocês a metodologia SMART, né? Para a gente poder ter metas claras, né? Já vou dizer aqui de antemão, meta sem prazo é um sonho. E é um sonho que vai te frustrar. Lamento dizer. Meta sem prazo é um sonho frustrado. Ficou legal, né? Criei agora. Meta sem prazo é um sonho frustrado. Gravem isso, pessoal. Então, quando você tiver que criar uma meta, transformar um sonho num objetivo, uma das características que tem que ter é o prazo. Então, assim, a metodologia SMART, ela é uma palavra de 5 letras, obviamente, né? SMART vem do inglês de inteligente, né? Obviamente. Então é uma meta inteligente. Só que para cada letrinha do SMART tem um significado. Então, por exemplo, o S é de específico, é specific em inglês, né? O M é de mensurável, mensurate, né? O A é de atingível. O R é de relevante. E o T é de tempo. Então vamos lá, para te criar uma meta SMART, a grande meta do ano 2025, tu tem que responder essas 5 questões: específica, mensurável, atingível, relevante e tempo. Vamos lá. Vamos todo mundo junto. Específico, mensurável, atingível, relevante e tempo. Então, como a gente criar essa meta? Respondendo essas 5 questões. Então, a meta tem que ser específica. Ela não pode dizer assim, eu quero emagrecer em 2025. Eu quero faturar mais no meu negócio em 2025. Isso é uma meta, não é meta SMART. É um sonho frustrado. Porque tu não especificou, tu não foi específico. Ela tem que ser mensurável. Ela tem que ter um número para que tu possa ter uma prova. Se tu atingiu ou não. Tem que ter um número para mensurar. Tem que ter um número para te acompanhar se tu está aqui, tu quer chegar aqui. A meta, o que é? Estado atual, estado desejado. Se eu estou aqui e quero chegar aqui, eu tenho um problema aqui, né? Eu tenho um caminho para chegar. Então, eu tenho que ter um número inicial, um pontapé inicial aqui, e eu tenho que ter um número onde eu quero chegar. Eu deixo mais alto mesmo, porque eu tenho uma mentalidade de que a meta ela é escalável. A meta é que nem uma montanha. A meta ela não é assim. A meta é assim. Né? Vai andar, vai subir uma ladeira. É mais difícil do que tu correr na descida, né? Então a gente sabe que aquele maratonista que se prepara para correr na subida, ele corre muito bem na descida, né? Ninguém treina na descida, todo mundo treina na subida. Então a gente tem que sempre ter essa mentalidade que a meta ela vai ser uma subida, né? Ela vai ser uma escalada. Então eu tô aqui, quero chegar aqui. Eu tenho um percurso para sair daqui. Agora, se eu não tenho o meu estado atual aqui, o número, e não tem um número onde eu quero chegar, não é específico o trajeto, vai no Waze para te ver, coloca lá um endereço qualquer. Tu vai para qualquer endereço. Agora, no Waze, quando tu coloca o endereço certo, ele vai te levar para o caminho certo, ele vai traçar a rota para te chegar lá. É a mesma analogia. Então, eu estou aqui. Primeiramente, eu tenho que saber onde eu estou. Como é que eu vou chegar aqui se eu não sei onde eu estou? Então, revisita 2024, vê teu estado atual, a tua realidade. Recursos internos, financeiros, capacidade sua, o que tu precisa se desenvolver, qual é teu estado. Aí tu vai precisar de recursos para sair daqui, para chegar aqui na tua meta. Aí tu usa a meta SMART para te definir o ponto principal lá. Então, por exemplo, se o dono de uma empresa quer quer crescer em 2025, uma meta interessante de tu colocar eu vou falar aqui uma meta SMART para tu entender como que se forma a frase SMART. Aumentar o faturamento em 20% até dezembro de 2025. Aumentar o faturamento em 20%, 30%, 10%, enfim. Aí o percentual, só dando um exemplo aqui. Até dezembro de 2025. Quem quer emagrecer, né?
estar com 91 quilos até dezembro de 2025. Vamos supor que a pessoa tem um peso lá de 105, 107, 110 quilos. Tu não vai dizer que tu quer perder peso. Tu vai dizer que tu quer estar com 91 quilos até dezembro de 2025. Quer aumentar o faturamento da empresa em 20% até 2025. Então, se eu faturo 100 mil, né, eu faturo 1 milhão, eu quero chegar a 1 milhão e 200. Então, eu tenho 200 mil para incrementar de faturamento até aqui, até dezembro de 2025. A meta SMART é o quê? Aonde tu quer chegar. Aí depois tu tem que fazer um planejamento de como tu vai fazer, que ações tu vai fazer, que renúncias tu vai fazer, que coisas novas tu vai fazer para sair do 1 milhão, que é até onde tu chegou, que te trouxe até aqui, e aonde tu quer chegar. Então, o que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar para o próximo nível. Tu vai ter que adquirir novos conhecimentos, tu vai ter que pedir ajuda em outras situações, tu vai ter que liberar de algumas questões operacionais, ser mais estratégico para sair de 1 milhão de faturamento para chegar a 1 milhão e 200. Um exemplo, né? Então, você que tem o seu negócio aí, tem a sua vida, enfim, quais são as metas de 2025? Com essa ferramenta aqui, não fica mais fácil, pessoal? Vão comentando aqui para mim aqui no Instagram, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal? Então, assim, depois que tu define essa meta, tu vai criar um plano de ação, né? Então, desmembre as metas em etapas menores, né? Então, vai lá, o que precisa ser feito no primeiro trimestre? O que precisa ser feito? Aí, tu vai fazer o seguinte, ó, eu tô aqui, quero chegar aqui. Aí, a gente faz o efeito reverso. A gente vai lá da ponta, vindo para trás. Então, tu vai fazer aí tu vai criando etapas, que a gente chama de checkpoints, né? Então, por exemplo, de janeiro a março, para eu chegar a 1 milhão e 200 de faturamento, eu tô com 1 milhão, tu divide esses 200 mil em 12, ou se o teu negócio tem sazonalidade, isso é muito importante ter clareza, aí tu vai definir uma meta trimestral. Então, essa meta aí tu vai fatiando a meta de 12 meses em pedaços menores, em checkpoints. Trimestral, mensal e depois, quiçá ainda semanal e depois diário. Porque aí tu sabe a tua meta diária, tu sabe que essa meta diária vai atingir um número semanal, essa soma do semanal fecha o mensal, as somas do mensal fecha o trimestral e a soma dos 4 trimestral do ano fecha o anual do teu negócio. Então, quando a gente olha para uma meta longa, assim, longa não, né? Um ano não é longa, mas a gente tem a tendência a achar longa, passa muito rápido. Mas o cérebro, ele funciona muito bem, pessoal, por blocos. Isso é um baita de um insight, gente. Então, assim, o cérebro ele funciona bem por blocos. Então, quando tu tem uma meta, né, longa, de 1 ano, por exemplo, tu tem que dividir ela e agrupar ela em blocos, em projetos. Porque a partir disso, tu vai conseguir ter mais clareza e o cérebro não vai ficar tão assim perdido. Assim, nossa, mas daqui 1 ano, como é que vai ser e tal? Aí começa a gerar gatilhos mentais negativos e aí crenças limitantes. Então, agrupa em menores e vai atingindo mês a mês, dia a dia, né? Que nem um campeonato de 38 rodadas de futebol, né? Você ganha a cada partida, né? Mas se tem um objetivo final, só que ele é dividido em blocos aí, de rodadas, né? Eu já vi treinadores de futebol falando muito isso, né? De que como você faz um planejamento para atingimento de um título, né? Por exemplo. Então, assim, monte então esse orçamento estratégico, né? Que é uma coisa importante, né? Previna receitas e despesas, quanto tu vai faturar, quais vão ser os principais investimentos, quais são os teus custos fixos e variáveis, qual a tua margem de contribuição, né? E aí faz o previsto, faz o realizado e vai acompanhando se está atingindo ou não. E assim, tenha disciplina, pessoal. Diga não para muita coisa. Se aquilo que tu quer investir não vai te levar para a tua meta, tu não investe. Ah, é um ótimo negócio, tal, mas vai te levar para a tua meta? Não vai, então não faça. Né? Porque vai ter muitas coisas que vão vir para que tu queira fazer e muitas vezes não é aquilo que tu deseja. Agora, se tu não tem meta, como eu falei, tu vai pegar, tu vai achar que é bom, e aí tu faz uma coisa, aí tu vê não dá certo, aí faz outra, aí tu vê que tá perdendo tempo, quando tu vê tu tá só dando volta em círculo e não tá andando para frente, né? Aí, como eu já falei, reservas para imprevistos. Então, assim, essa parte financeira, se você tem dificuldade,
né? Aqui na J Soluções a gente ajuda as pessoas a organizar o financeiro e bota a mão na massa junto com o cliente e apoia ele e executa muita parte do financeiro operacional. Essa parte do controle, essa parte de cada centavo que entra, cada centavo que sai, categorização, avaliação do custo fixo, custo variável, margem de contribuição, resultado operacional antes dos investimentos, fluxo de caixa, DRE, uma série de indicadores financeiros. Eu e a minha equipe aqui, a gente ajuda o dono da empresa. Por que nossos clientes estão crescendo? Porque eles não estão preocupados em executar o financeiro, estão preocupados em desenvolver o seu negócio através dos números que nós todos, com a ajuda do cliente também, a gente consegue implantar um processo financeiro nas empresas e as empresas começam a ter resultados, porque o dono está preocupado em desenvolver a empresa e não preocupado em olhar para os números, né? Assim, ter que formar os números. Porque a empresa pequena, muitas vezes, não tem um setor financeiro, né? E é muito caro ter um setor financeiro. Enfim, e aí a gente ajuda o dono da empresa nesse aspecto. Monitore e ajuste ao longo do prazo. Então, não adianta criar uma meta, qualquer meta, e aí largar a meta e esperar, né? A esperança de que vai dar certo. Eu vou botar, criei uma meta. Deus, cuida da minha meta, vai dar certo. E aí esquece da meta. Deus tem milhões de outras coisas para fazer. Ele vai te ajudar, sim. Ele vai te dar todo o apoio, todo o amor, que Deus é amor, né? Mas você tem que fazer por você. Não adianta criar a meta e deixar que o universo, a mãe natureza, Deus, vai fazer por ti. Aí que está o problema das pessoas. As pessoas criam as metas no início do ano e aí esquece, larga as metas. Qualquer imprevisto já cansa, não paga o preço por renúncias, não quer se sacrificar em algumas coisas, quer que as coisas aconteçam de forma fácil, acredito em conversa fiada de coisas fáceis, e aí, aí não adianta, né? Não vai acontecer, não vai, dificilmente, a não ser que tu ganhe na Mega Sena, que tu jogue, ou que tu ganhe uma herança, ou que tu... né? Mas aí, pessoal, a probabilidade disso é pequena, então nós temos que focar naquilo que a gente pode fazer. E nós temos totais condições de chegar onde a gente quiser. Como eu falei, se Deus permite você sonhar, Deus permite você realizar. Desde que você pague o preço, faça renúncia, abre mão de muitas coisas para que tu possa atingir aquilo que tu quer. Beleza? Essa questão de ser flexível também, né, pessoal? Que nem tudo vai ser como planejado. Então não adianta ficar frustrado, reclamar e desistir no caminho. Vence quem é aquele que permanece no caminho, aquele que crê, aquele que faz acontecer, aquele que supera obstáculos. Os vencedores, eles não jogam só em partidas fáceis, né? Vencedores atingem campeonatos, né? Atingem objetivos, passando por muita dificuldade, né? Perdendo muitas vezes partidas, mas não perde o campeonato, porque o vencedor ele não desiste nunca. Ele não desiste nunca, porque ele sabe onde ele quer chegar, então ele vai fazer de tudo para acontecer. Às vezes Deus faz dar errado num caminho e te leva para um outro no mesmo rumo que tu planejou. Só desvia um pouquinho um obstáculo maior. Então acontece um probleminha que tu acha que é um problemaço, na verdade aquele probleminha ali desviou de um grande problema que seria muito mais difícil. Então acredita nisso, né? E sempre foca em frente. Tá bom? Ferramentas e dicas práticas aqui, pessoal, para a gente encerrar a nossa live de hoje, que está passando um pouquinho do horário. Então aqui umas ferramentas para te usar que são gratuitas, né? O Trello, Asana, Notion, né? Excel, né? Tem gratuito, tem o Google Sheets, que é uma planilha aí do Google para te colocar aí o controle financeiro. E se você tem dificuldade com o financeiro, nos contratos que a gente tem aqui um procedimento, um padrão financeiro impecável para ajudar o pequeno empresário. Google Calendário, gente, eu uso o Google Calendário há muitos anos. Eu uso o bloco de tarefas. O Google Calendário me ajuda e muito a planejar assim, e colocar datas e prazos para a realização das coisas, né? Eu uso muito o Google Calendário para planejar viagens também, enfim, a minha vida eu coloco ali também. E aí eu consigo organizar a minha agenda e consigo ser muito mais produtivo durante o dia, porque eu já sei hoje, eu tenho uma agenda aqui completa, eu já sei o que eu vou fazer hoje, né? Vai acontecer imprevistos, vai acontecer coisas novas? Vai. Mas aí tu tem ali uns backupzinhos da agenda que tu consegue organizar e consegue realizar. Mas eu tenho aqui eu já acordei já sabendo, já tenho a semana inteira já o que eu vou fazer, quais clientes que eu vou atender, o que eu preciso fazer, tá? É 100%? Não é, gente, não existe, ninguém é 100%. Mas tu tem que ter um foco e ir melhorando a cada dia.
Beleza, pessoal? Então é isso. Então a gente precisa ter planejamento, saber onde quer chegar, ter foco. E é isso. Gostaram da live? Quem ficou até o final, muito obrigado. Conto com vocês amanhã às 8h27. Né? Compartilhe essa live aqui, coloque uma frase que você tenha gostado da live, né? Me ajuda aí a compartilhar o conteúdo para mais pessoas me seguirem, mais pessoas estarem aqui, porque é um conteúdo aqui que eu acredito muito rico, conteúdo de muito estudo, de muito investimento.